introduzimos um assunto que é fundamental na nossa caminhada com Deus, que é os dons do Espírito Santo. Aleluia. Até agora falamos do fruto. Não sei se você se lembra, numa das ministrações eu falei, olha, o fruto do Espírito é para caráter, o dom do Espírito é para poder. Tem que separar. Por que tem que separar, irmãos? Às vezes uma palavra na Bíblia, ela faz toda a diferença. E muitas interpretações erradas são porque as pessoas misturam as coisas. O fruto do Espírito, ele é uma coisa natural. E o fruto do Espírito, você apenas colhe ele. Ele está lá, você vai colhê-lo. Isso é fruto. O dom é o Senhor que vai te dar. Dom, a palavra significa presente. Então, o dom depende do Espírito Santo. O fruto não. O fruto depende de você receber. O dom depende do Espírito Santo. O fruto depende de você receber. Por que isso é importante? Por exemplo, oração em línguas não é dom. Você não tem que prestar atenção. A oração em línguas você não precisa esperar nada. Nada. Se você estiver esperando o Espírito Santo para poder orar em línguas, você vai ficar esperando até o dia de você morrer, porque a oração em línguas ele te dá no momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Ah, pastor, eu não sei a palavra. Você ainda não aprendeu a falar, mas ela já está aí. Agora, nós vamos falar hoje sobre um dom que chama-se variedade de línguas. Vamos chegar lá. Eu estou dando apenas um exemplo. Esse dom que é variedade de línguas, eu até brinquei com a pastora Flávia que o dom da variedade de línguas e a oração em línguas, elas andam no mesmo carro. Usam os mesmos mecanismos, mas são motoristas diferentes. Por quê? Porque o dom de variedade de línguas Deus te dá de acordo com a vontade dele para cumprir um propósito estabelecido por ele. Vou chegar lá. Semana passada falamos de Elias, começamos a introduzir esse assunto dons. E aí eu disse exatamente que o fruto do Espírito é para caráter e o dom do Espírito é para poder e para chamar a atenção das pessoas. O dom vai chamar a atenção das pessoas, para que elas vejam que algo de sobrenatural está acontecendo ali. Falamos também que os dons espirituais são divididos em 3 elementos, ou 3 aspectos de dons espirituais. Primeiro, os dons de poder, de manifestação, que nós chamamos de dons espirituais. Outros são os dons de serviço, que Deus te dá para você executar a obra dele aqui na igreja, em todos os lugares. Nós vamos estudar também isso mais para frente um pouco. E outros são dons ministeriais, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, que são, nós chamamos também de dons de governo, pessoas que estarão à frente da obra. Falamos também que existem apenas 2 critérios para você receber os dons espirituais, esses 3 que eu falei. Primeiro critério, desejar ardentemente. Aleluia. Ávido, você precisa ser ávido pelos dons, vou falar essa palavra. Esse é o primeiro critério. Paulo fala, entretanto, procurai com zelo. Essa palavra procurai com zelo, no grego, significa desejar ardentemente. Segundo critério para você receber o dom do Espírito é você ser cheio do Espírito Santo, obviamente. Porque como a gente vai separar uma pessoa que está fluindo nos dons espirituais e uma pessoa que não está? Para você fluir nos dons espirituais, você tem que olhar para Jesus. Jesus, irmão, até os 33 anos de idade, ele não realizou nenhum milagre. O dia que ele se batizou nas águas, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio como forma de pomba sobre ele, ou seja, Jesus recebeu o Espírito Santo. A partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, ele começou a operar nos dons espirituais. Então, o segundo critério para você receber os dons espirituais é ser cheio do Espírito Santo.
Pastor, como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Bom, aí precisamos ir para Atos. Atos diz que havia uma evidência clara de que as pessoas recebiam o Espírito Santo, que era orar em línguas. Pastor, eu não consigo falar a palavra, mas se ela vem na sua mente, você já está orando, você não está fluindo. O seu medo, qualquer coisa pode estar te travando, vergonha, seus argumentos, qualquer coisa. Foi engraçado que eu estava aqui e eu sabia que estava tendo o pré aqui, eu vim para cá, né, irmãos? Deu uma golpeada lá na hora do almoço na empresa, falei, vou almoçar e tal, vim para cá. Cheguei aqui, papo vai, papo vem. Qual foi o assunto? Oração em línguas. Quem não ora em línguas aí? Tinha 2. Falei, vem cá. Aí, estava no meio de todo mundo, eles ficaram meio envergonhados. Eu falei, não, eles não estão fluindo. Levei eles lá para dentro. Para resumir a história, saíram faladores em línguas crônicas. Agora tem que segurar, porque senão fica só falando em línguas. Glória a Deus. E sabe o que é mais interessante? Eles já falavam, só que tinha vergonha, tinha travamento, tinha um monte de coisa. Argumento, ficava ali, criou algo que não tem nada a ver. Então, ainda falando um pouquinho sobre, então estou lá em Elisa, então estou na recapitulação ainda, irmãos, calma. Falamos que a única coisa que impede os dons de se manifestarem são 3 coisas. O que vai te impedir de não receber nenhum desses dons? E a maioria das pessoas, segundo, você ignorar, conhece, mas não quer usar, ou você não ter fé para operá-los. Que a maioria das pessoas também fala, eu até acredito, mas deixa para o fulano. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. Outra coisa sobre os dons, Deus dá para quem Ele quer, independente do tempo de caminhada com Deus, isso não tem nada a ver. Irmãos, o fruto do Espírito e os dons do Espírito, eles andam paralelamente. Preste atenção, isso é importante. Porque a pessoa imagina que ela só vai poder fluir nos dons depois que ela já tiver 100% do fruto. Quando eu estiver aqui, cheio do fruto do Espírito, alegria, domínio próprio aí, eu posso fluir nos dons. Não, eles são paralelos, obras paralelas do Espírito Santo. Você não precisa esperar nada, você só precisa buscar, desejar ardentemente. Amém ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. Porque Deus não nos trata como nós tratamos as outras pessoas, irmãos. Nós sempre esperamos o outro dar um resultado para nós fazermos alguma coisa. Meu Deus. Não é assim? Se o fulano fizer, eu faço. E aí a gente acha que com Deus a relação é assim também. Não. Deus estabelece o mecanismo dele, que é o seguinte: recebeu o Espírito Santo, irmão, já tem fruto. Pode colher. Aleluia. Recebeu o Espírito Santo, já tem fruto, pode colher. Recebeu o Espírito Santo, buscou, desejou ardentemente, tem dom. Aleluia. Mas eu não estou bom ainda. Irmão. Ninguém vai estar bom o suficiente. Quem é que vai estar bom o suficiente? Irmãos, como você vai estar bom o suficiente para fluir no fruto dos dons do Espírito? Nunca! E essa é a grande bênção, porque Deus escolheu pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita. Glória a Deus. Segundo Reis, no capítulo 4, versículo 8. Uou! Glória a Deus. Amém? Todos abriram? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Em reverência à palavra do nosso Deus. Amém. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: um dia Eliseu foi à cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica.
Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia no Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido, presta atenção, o profeta não pediu nada. Ela disse ao seu marido: tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Essa mulher é esperta, irmãos. Ela falou: eu quero o presente de Deus na minha casa. Um dia Eliseu voltou a Sunem, subiu ao quarto para descansar. Um desses dias, Eliseu chegou ali e foi descansar. Só que ele não conseguiu dormir, irmão. O Espírito Santo estava ali queimando e ele virava na cama, virava para um lado, para o outro e ficou incomodado. Oh, aleluia. Versículo 12. Ele disse a Geazi, seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Irmão, aqui já tinha uma atmosfera profética, pois já não estava normal. Meu Deus. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, não falou com ela. Eliseu era meio doido. Pergunte para ela, Eliseu, o que eu posso fazer para ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Presta atenção, olha aqui por 2 segundos. O elemento profético, irmãos, ele depende de uma coisa, e aí a nossa carne atrapalha às vezes. Por isso que todas as vezes que você estiver fluindo no dom do Espírito, vai com calma, sonda o terreno. O que Eliseu fez? Ele deu uma sondada, porque Deus já tinha falado com ele, irmãos, só que ele estava com medo de ser a carne. Aqui, no elemento profético, nos dons espirituais, você precisa sondar o terreno. Oração em línguas não, mas aqui você tem que sondar o terreno. Então Eliseu fala assim: Geazi, vê com a mulher se ela está precisando de alguma coisa. Se ela quer que eu converse com o rei, com o comandante do exército. Sondou. Porque se a mulher fala com ele assim: eu quero ter um filho, ele ia falar: é isso. Mas aí olha a resposta da mulher. Mas a mulher respondeu, ainda no versículo 13: eu tenho tudo que eu preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu, não tem necessidade de nada. Versículo 14. Eliseu manteve a calma. Eliseu manteve a calma. Irmãos, não tenha orgulho carnal. Se você estiver precisando de alguma coisa, lembre que você tem uma igreja. E para de falar assim: ai, não estou precisando. Se estiver precisando de uma cesta básica, pastor, tem uma cesta básica aí? Se estiver precisando de uma oração, pastor, você pode vir aqui na minha casa fazer uma oração para mim? Porque essa mulher, irmão, quase que ela perdeu o milagre só porque ela quis dar onde é humilde. Não, estou ótimo. Eu não tenho filho, Eliseu. Meu problema é esse. Aí o Eliseu ficou apertado. Ele perguntou a Geazi: então, Geazi, o que eu posso fazer por ela? Versículo 14. Ele disse, aí o Geazi foi na rádio peão, né? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos, o marido dela é velho. Então diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Agora ele manda ela entrar. Ele falou: agora eu sei, confirmou. É isso. Glória a Deus. Ele a chamou e ela ficou na porta. Versículo 16. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. Meu Deus. Preste atenção. A mulher exclamou: ô irmão, crente é difícil demais. Recebe, meu filho. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o Senhor é homem de Deus. Versículo 17. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu a luz. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor. Palavra que eu sei
veio de encontro ao nosso coração nessa manhã. Espírito Santo, que a minha carne se cale e que somente o Senhor fale nessa manhã. Me use como canal e principalmente, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor quer fazer nessa igreja se cumpra cabalmente e que nem eu nem ninguém seja empecilho para mover do Teu Espírito. Nós nos abrimos e declaramos: essa casa é Tua, Senhor. Faz a Tua obra aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Irmãos, onde estava o Espírito Santo nessa história? Estava exatamente no dom do Espírito Santo, que nós aprendemos a palavra de Deus ser o dom da profecia. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. O que é o dom da profecia? Só para começar a exemplificar: é você falar no lugar de Deus. Eliseu não falou porque ele estava jogando, não. O Espírito Santo visitou ele deitou no quarto, nós vimos ali, ele ficou incomodado, ele falou: gente, o que está acontecendo? E provavelmente o Espírito Santo foi e falou para ele: eu quero dar um filho para aquela mulher. E ele, como já estava habituado a fluir no Espírito Santo, ele falou: eu preciso saber se isso realmente é de Deus, porque imagina, irmãos, uma notícia dessa para uma pessoa, se não é verdade. E eu falo para você, porque glória a Deus, eu glorifico a Deus, eu fluo nos dons do Espírito, e às vezes eu erro. Um dia nós estávamos aqui no Petit, eu vim com aquela impressão, algumas pessoas chamam de suspeita profética, eu vim com uma suspeita profética de alguma coisa em útero. Chegou aqui no Petit, eu falei: irmãs, tem alguém que tem problema no útero? Não tinha ninguém. O que eu fiz com aquela suspeita? Eu joguei fora. Só que muitas vezes Deus fala assim: eu vou curar uma pessoa aqui hoje, e eu falo: você está com essa enfermidade. É exatamente o que a pessoa está sentindo. Amém ou não? Amém. Por quê? Porque é o mover e fluir do dom espiritual. E é isso que Deus quer fazer com essa igreja. Ele quer nos dar dons espirituais. Ele falou isso. Amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12. Se alguém tiver aí a versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, nesse versículo eu resolvi usar a revista atualizada. Só porque as palavras que são usadas na revista atualizada são um pouco mais, a gente está mais acostumado com elas. 1 Coríntios 12, 4. Hoje você vai ter que ser rápido de endereço, porque hoje não tem nossa projeção. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Então aqui nós já começamos a entender, falei semana passada, 3 elementos do dom. Primeiro, versículo 4, dons espirituais. Versículo 5, diversidade de serviço, dom de serviço. Versículo 6, diversidade de realização, dons ministeriais. Agora, olha o que o apóstolo começa a fazer. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, irmão, dom do Espírito não é para você usar ao seu bel prazer. E essa é a diferença do fruto. O fruto é para você, use a bel prazer. O fruto, irmão, é para você esbanjar. Pode gastar à vontade, pode gastar muito fruto. O dom não. O dom Deus te dá com um fim proveitoso. Se não tiver proveito, Ele não vai te dar. Amém ou não? Amém. Versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito. Aí ele começa a descrever os dons espirituais. A palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Preste atenção, irmãos, não é a sabedoria e não é o conhecimento. A sabedoria, ela está disponível para todos. Tiago fala isso: quem precisa de sabedoria, peça que Deus dá livremente. A palavra de sabedoria é um dom. Aleluia. Preste atenção, conhecimento é a mesma coisa. A Valéria é formada em Direito. Ela não chegou na faculdade, enfiou o dedo numa tomada e 2 horas depois ela saiu com todo o conteúdo. Eu até gostaria, né? Tem alguns estudantes aí que gostariam que fosse assim, né?
receber por osmose. Não é assim. Conhecimento, você precisa buscar ele, adquirir. Só que isso aqui é apenas uma palavra do conhecimento. Daqui a pouco vamos explicar isso melhor. Versículo 9. Há outro no mesmo Espírito a fé. Há outro no mesmo Espírito dons de curar. E há outro, versículo 10, operações de milagre. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há um variedade de línguas. E há outro capacidade de interpretá-las. Versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, irmãos, o que nós vemos nessa palavra é uma descrição de vários dons. E se você apenas ler a descrição, você pode ficar um pouco perdido com relação ao que representa tudo isso. Eu vou ajudar você a entender. Primeiro nós temos que lembrar, eu usei aqui semana passada aquela figura do candelabro. Vocês lembram a figura do candelabro? Então tem 3 amêndoas de um lado, 3 do outro, totalizando 9 amêndoas de um lado, que é o fruto do Espírito. São 9 características do fruto do Espírito. Será que eu peço para vocês repetirem os 9? Deixa abaixo. Vamos para o outro lado. Do outro lado do candelabro tem também 3 hastes com 3 amêndoas, representando 9 dons espirituais. Não, nada é por acaso. Talvez Paulo pudesse ter tido ali voado, perdido algum dom e ficado só 8, aí ficar incompleto. Ou ele pudesse ali ter acrescentado algum mais e ficado em 10. Mas não, irmão, o Espírito Santo é maravilhoso e ele é perfeito. E ele deu para Paulo exatamente 9 dons espirituais. Aleluia. 9, não são 11, não são 10, não são 8 nem 7, são 9. Exatamente para casar. 9 frutos, 3 de um lado, 3 do outro. 3 do outro lado. Aleluia. Paulo começa a descrevê-los. E aí, quando nós estudamos, nós percebemos que dos 9 dons, 3, eles são o que nós chamamos de dons de revelação. Ou seja, dos 9, 3 eles vão revelar alguma coisa, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Eu vou explicar cada um deles, para ficar tranquilo, se der tempo, né? Estou sem relógio hoje, irmãos. Não sei se é espiritual ou se... Deixa o meu celular, cadê? Pega ele aí, deixa aqui perto de mim. Aí mostra. Não, aqui não está mostrando. Que... Pega ele primeiro. Irmãos, esses são os dons, preste atenção aqui, de revelação. 3. Existem também o que nós chamamos de dons de poder. Dons de poder também são 3. Que é o dom da fé, dom de curar e dons de milagre. Pastor, milagre e cura não é a mesma coisa? Sim, não. Lembra do carro com 2 motoristas diferentes? É o mesmo carro, vai fazer algo sobrenatural. Mas uma coisa é curar, outra coisa é milagre. Eu vou explicar também cada um deles, se der tempo. Então, 3 dons de realização, 3 dons de poder e 3 dons que nós chamamos de expressão vocal. Ou seja, dons que vão falar alguma coisa. Que são profecia, variedade de línguas, que não é orar em línguas. Vou repetir isso até você cansar de ouvir falar isso. Porque preste atenção, orar em línguas não depende de Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado, olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para o seu irmão, não olha para mim, olha para o seu irmão. Fala assim, meu amado irmão, oração em línguas não depende de Deus. Amém, irmãos? Amém. Variedade de línguas, sim, depende de Deus, porque é um dom, vai ser de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dar para quem Ele quer. E o último dom de expressão vocal que nós chamamos de interpretação. Note, não é tradução. Não é tradução, é interpretação.
que é isso, pastor? Você vai pegar um texto gigante, como a gente faz aqui na Bíblia às vezes, pega um texto grandão, põe ali, e nós começamos a o quê? Interpretar aquele texto. Então, irmãos, de forma didática, os 9 dons estão distribuídos dessa forma. Eu vou começar a falar de cada um deles. Eu preciso que você seja rápido na palavra, porque eu vou falar 3 dons de revelação e vou dar um texto mostrando esses dons funcionando. Vou começar nos dons de revelação falando da palavra do conhecimento. Eu falei com ele que estava com um canal no YouTube, ele falou, eu vi. Eu acho que até o pessoal fora da igreja vê mais canal do que nós mesmos. O pessoal já vê aqui, né? Mas, irmão, se tiver a oportunidade, veja depois, estude essa palavra lá no YouTube. Isso aqui é uma aula. E seria até legal se eu tivesse aqui ajudar bastante, se você pudesse anotar também ajudar. O primeiro dom de revelação é a palavra do conhecimento. Qual que é a descrição ou como nós podemos conceitualizar a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é a revelação, preste atenção, revelação sobrenatural, mediante o Espírito Santo ou não o seu Espírito, revelação sobrenatural, através ou mediante o Espírito Santo, de certos fatos da mente de Deus. Deus vai deixar você conhecer um pouquinho da mente dele. Meu Deus. É só um fragmento. Pastor, como que isso vem? Às vezes vem como se fosse uma fotografia, irmãos. Às vezes você parece que vê uma foto de algum assunto. A palavra do conhecimento, ela vai falar alguma coisa sobre o passado ou o presente. A palavra do conhecimento não fala sobre o futuro. A palavra do conhecimento fala sobre o passado ou sobre o presente, de algo, preste atenção, que você humanamente não poderia saber. A palavra do conhecimento mostra algo do passado ou do presente que você humanamente não podia saber a respeito de outra pessoa. Algo a respeito do passado ou do presente de outra pessoa que você humanamente não poderia saber. Deus te dá o conhecimento disso. Isso é palavra do conhecimento. O outro dom de revelação é a palavra de sabedoria. Note que os dois são palavras, são apenas um fragmento. A palavra de sabedoria é o seguinte: é a revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo, muito parecido com a palavra do conhecimento. Aí muda o seguinte, final: no tocante ao plano e o propósito divino, ou plano e propósito de Deus, segundo uma direção, falando do futuro. Então a palavra de sabedoria, ela vai te dar um fragmento do futuro, algo que você não poderia saber. Pastor, como eu vou saber que esse fragmento do futuro vem de Deus? Porque nós vimos aqui semana passada que alguém pode fazer algo parecido com um dom espiritual. É o que nós dizemos, só pode operar nos dons espirituais quem é batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, principalmente com evidência em novas línguas. Se não tiver assim, ele é outro Espírito que não é o Espírito Santo. Eu não vou dizer se ele é certo ou errado, quem sou eu para dizer isso? Estou dizendo que o Espírito Santo ele tem essa característica. Então, irmãos, a palavra do conhecimento, ela vai te dar algo sobre o passado ou sobre o presente. E a palavra de sabedoria vai ser algo sobre o futuro. Tem muita gente me olhando assim, como assim, pastor, não está entendendo? Calma, você vai chegar lá. A palavra de sabedoria fala de algo que Deus vai fazer no futuro. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, esses dons eles podem vir, esses de revelação, até com a voz de Deus. Vocês lembram quando eu falei sobre a voz de Deus? Espinho, vocês lembram? Espada. Lembram ou não? Sim. Então, às vezes, essa palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, vai vir em forma da voz de Deus. Deus vai te falar: olha, Camila, eu fiquei sabendo que ontem alguém profetizou na tua vida, né?
É a palavra de sabedoria. Conto para todo mundo ou não? Porque agora eu estou... obrigado. Eu estou segurando as gafas, irmãos. Na quantidade de gafas já estourou o limite mínimo permitido pela legislação. A filha do Guilherme, da Raquel, nasceu num berço profético, né? A mãe da Assembleia de Deus, então já nasceu nesse repleté total. Olhou para ela e falou assim: tem um bebê aí, hein? As duas, né? Teve a Camila também, ela até escondeu de mim lá. Irmãos, a palavra da sabedoria, ela vai falar algo sobre o futuro. E o terceiro dom de revelação é o discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos, irmão? Não é você saber se é do diabo ou se é de Deus, não. Também, mas não é só isso. Discernimento de espírito é você ver ou ouvir na dimensão do espírito humano. Você vai ter, por um momento, Deus vai te mostrar o mundo espiritual. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas tem um que talvez seja o mais importante nesse termo de discernimento de espíritos. É quando esse mesmo Eliseu, irmãos, era um homem que fluía nos dons do Espírito Santo como ninguém, mais até do que o chefe dele, Elias. E um dia ele estava sitiado por um exército inimigo. Alguém chamou um exército para matar um homem. Presta atenção nisso, é muito louco. Um exército para matar um homem. E quando eles chegam na casa dele, cercam a casa toda, esse mesmo Geazi, que era o servo dele, abre a janela e fala: meu chefe, prepara o caixão que é hoje, e nós vamos encontrar o pai. O Eliseu chega na janela, com a maior tranquilidade do mundo, e fala assim: abraça talvez o Geazi, aqui eu estou fazendo teatro, viu, irmão? Abraça o Geazi e fala assim: Senhor, que ele tem agora o discernimento de espíritos. Ele falou assim, que se orar para os olhos espirituais dele. E por um momento, irmãos, o mundo espiritual se abriu e ele viu que tinha muito mais anjos meu Deus, do que demônios. glória a Deus. Na verdade, quem estava cercado, irmãos, era o exército. Glória a Deus. Isso é discernimento de espírito, irmão, que falta muitas vezes. Tem gente que vê vulto, né? Calma, irmão, o maior está com você. Glória a Deus. Na verdade, dificilmente você vai ver um vulto parado. Normalmente ele passa correndo, não é assim? É ou não é? Ele está correndo você, irmão. E você, calma, discernimento de espírito. Eu mudei com uma choupaninha, né, amor? Uma das choupaninhas que nós já moramos nessa vida que Deus nos deu. E na cozinha, irmão, tinha um canto escuro. Vocês alguém já morou numa casa assim? Tinha um cantinho na casa que o diabo alojava lá. Não sei porquê, ele gostava daquele canto. E a gente passava de noite, era impressionante. Passava de noite, sentia gelo. Até um dia que eu falei: peraí, vai, olha o que está aí. Joguei óleo ungido no canto e falei: sai agora! Acabou, irmão. Nunca mais teve arrepio. Acabou. Glória a Deus. Aí depois eu tive discernimento de porque que ele ficava no cantinho. Porque quando eu vinha passando, ele escondia. E eu bobo achando que ele estava fazendo medo de mim. Irmãos, isso é discernimento de espíritos. Glória a Deus. Você vem ouvir a dimensão do espírito humano, divino ou satânico. Meu Deus. Apesar que eu não gosto muito, eu prefiro no divino. Não gosto de ver demônio, vai ver anjo. Não gosto de profecia sobre demônio, eu gosto de profecia sobre Deus. Né? Não gosto. Não gosto. É enxergar o mundo espiritual, irmãos, as tendências espirituais, boas ou más, que revelam anjos, demônios e também forças e poderes espirituais.
Abra a tua Bíblia aí comigo, por favor, em Atos capítulo 9. Glória a Deus. Xeremanais. Atos capítulo 9, versículo 11. Todos acharam? Amém. Tem que ser rápido hoje. Presta atenção, esse texto tem que ler. Olha aqui, irmãos. Todos abriram? Amém. É importante você ler, para você entender esse dom de revelação funcionando. Porque você vê ele funcionando, ele vai poder funcionar na tua vida também. Amém? Entenderam isso? Atos 9, 11. Diz assim: e o Senhor lhe disse: apronte-se, vai até a casa de Judas, na rua direita, e procura um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela aparece um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Irmão, Deus está dando para Paulo o quê? Visão, ok, tá bom. Não, ele está dando uma palavra de conhecimento. Presta atenção. Ele está fazendo Ananias, preste atenção, conhecer um fato que humanamente ele não poderia conhecer. Como Ananias poderia saber que Paulo estava orando? Como Ananias poderia saber que Paulo estava em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar? O que é isso? É uma palavra de conhecimento. Fala do passado ou do presente. O que Deus falou com ele? Paulo está orando. Meu Deus. Preste atenção, Deus fez Paulo conhecer uma coisa que humanamente ele não poderia conhecer. Quem crê que pode acontecer isso com você, levante a mão. Oh, Glória a Deus. Irmão, Jesus. Deus vai dar muita palavra de conhecimento. Em nome de Jesus. Você vai chegar num lugar e você vai encontrar uma pessoa que Deus já falou com você que estaria ali. Você vai chegar num lugar e você vai encontrar uma situação que Deus já falou com você que estaria acontecendo. Amém, eu recebo. Isso é palavra de conhecimento. Eu quero, Senhor. Agora note, versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Ou seja, Ananias estava tendo um discernimento de espírito. Deus mostrou para ele que havia um espírito satânico que agia na vida de Paulo. E o que ele ora é porque Deus estava dando para ele um discernimento. Olha, esse homem é mau. E às vezes Deus vai falar isso com você. Essa pessoa é mau, essa pessoa está querendo te prejudicar. Essa pessoa não é honesta com você. Essa pessoa não está falando a verdade para você. Meu Deus. Meu Deus. Amém? Amém? E Ananias orou isso. Aí versículo 14. Ainda ele continua dizendo, desculpa, agora ele veio aqui a Damasco com autorização do chefe do sacerdote para prender todos que o adoram, que adoram o Senhor. Versículo 15. Irmãos, até agora, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Agora vem a palavra de sabedoria. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim. Paulo já trabalhava para ele? Não, Paulo começaria a trabalhar. Isso está falando de futuro. Isso é o que? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Olha o que Deus fala para ele: a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Irmão, para onde que Paulo foi? Os gentios, falou com os reis e também com os judeus. Aleluia. Deus estava falando assim: Ananias, olha o futuro aqui, ó. O futuro é isso aqui. Irmão, qual que é a diferença de uma palavra de sabedoria que vem do Espírito Santo e outra que qualquer cartomante, qualquer um fornece por aí? É que a de Deus com certeza vai acontecer. Uou! Isso são dons de revelação, ou seja, revela alguma coisa. Quais são as outras categorias? Vou falar mais rápido. Vou passar agora para a categoria dons de poder. Dom da fé é o primeiro. Por quê? Porque o dom da fé é o carro. O carro que vai levar o dom de curar e o dom de milagre. Só consegue andar no dom de curar quem tem o dom da fé. Só consegue andar no dom de milagre, no dom de curar quem tem o dom da fé. Só consegue andar no dom de curar quem tem o dom da fé.
O dom da fé é o carro. Sem ele não faz os outros. O que é fé? Não, eu tenho fé. Ok. Na Bíblia, a palavra fé é usada 4 palavras diferentes sobre fé. Existe uma fé para salvação. Eu não vou me lembrar de todos aqui. Existe uma fé para milagres. Você crê na palavra de Deus e aquela palavra se cumprir na tua vida. E existe esse dom da fé. Eu gosto de dizer que o dom da fé, irmãos, é o Red Bull que dá asas. Uou. Você tem uma energia, você tem uma fé, mas o dom da fé é algo. Você é capaz, irmãos, o dom da fé, você é capaz de derrubar a parede. Aleluia. Como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, o dom da fé foi capaz de fazer pessoas apagarem a força do fogo. Note, não é apagar o fogo, é apagar a força do fogo. Deus. Porque os homens foram jogados na fornalha e o fogo não apagou. Mas o que aconteceu? O fogo não queimava. O fogo não queimava. Por quê? Porque com esse dom da fé, eles falaram, Deus. não vai me queimar. Meu Deus do céu. Esse é o dom da fé. Glória a Deus. Dom da fé, irmãos, é crer em Deus de tal forma, você vai crer em Deus tanto, que Deus vai honrar a sua palavra como se fosse a dele próprio. Meu Deus. Meu Deus. O dom da fé é o seguinte, Deus fala assim, essa pessoa está tão cheia que eu vou comprar a ideia dele. Quem já viu aqueles programas lá, o sócio, né? Você tem que vender para o cara que é o João Kleber, como diz o amigo, né? E o cara é o master, aí você tem que vender uma ideia para ele. Irmão, Deus é o criador da fé, você tem que ser capaz de vender para ele. Deus, nós temos que curar esse cara aqui, vamos curar ele, Senhor. Deus, comprei tua ideia, pode ir, vai lá. Calma, pastora Flávia, ela vai sair voando ali. Segura ela aí, Luana. Segura a calça dela aí, que ela é muito levinha, qualquer vento. Pode levar, Senhor. Aquilo, presta atenção, aquilo que é falado ou desejado pelo homem, ponto 1, ou falado por Deus. Pode ser uma coisa que Deus fala também e acaba se realizando. Deus ouve uma palavra, ou ele fala uma palavra e alguém compra a ideia, porque o caminho também é o oposto, também é verdade. Às vezes Deus fala uma coisa e você compra a ideia. Não, mas cara, vai segurar, vai. Essa fornalha vai esfriar, vai esfriar. Glória a Deus. Sopra, esfria. Aleluia. Isso é o dom da fé. Irmão, o dom de curar, ou dom, aliás, o dom de milagre é o resultado do dom da fé. Oh, Deus. Meu Deus. O dom de milagre é o poder de Deus fluindo através do homem. O dom de milagre é o fluir de Deus, da própria criatividade de Deus, o poder de Deus. Preste atenção, quando manifestamos esse dom, estamos manifestando o mesmo poder criador de Deus que estava lá na criação do mundo. Meu Deus. É o mesmo poder, é o mesmo. Ele por um instante dá esse poder para você. Preste atenção. Os dons não são usados de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Então, quanto mais você estiver envolvido com a vontade de Deus, e qual que é a vontade de Deus, irmãos? Salvar pessoas. Então, o dom, presta atenção, o dom do Espírito Santo não vai acontecer com você se você estiver num lugar só querendo se divertir, bebendo. Não vai manifestar o dom. Sabe onde vai manifestar o dom? É quando você estiver fazendo alguma coisa para Ele. Aqui na igreja, na célula, na sua casa, aí o dom vai manifestar. Cura de doenças e enfermidades de forma sobrenatural. Irmão, não é natural. Dom de curar não é tomando remédio. Sem usar fontes nem meios naturais. Meu Deus. Ah, pastor, mas o médico ele tem um dom, sim, um dom natural. Que nem todos vão ter, como nem todos vão ser advogados, como nem todos vão ser engenheiros, enfim.
O que eu estou falando aqui, irmãos, é uma cura sobrenatural, sem remédio, sem médico. Ah, pastor, então aqueles caras tipo lá, como é aquele que fazia cirurgia espiritual, chamava, João? Dr. Fritz. Dr. Fritz. Então aquele lá também é dom espiritual de Deus. Aí vem um outro detalhe. Somente através da imposição de mãos e unção com óleo, porque é assim que a palavra diz. Então os dons de curar, irmãos, preste atenção, olha aqui. Os dons de curar, eles se manifestam através da imposição de mãos, ou com unção com óleo, ou com os dois. É o que a palavra de Deus diz. Pastor, então para me ser curado de forma maravilhosa, alguém vai ter que impor as mãos sobre mim? Sim, não. Sim, porque essa é uma forma. Não, porque não é a única forma. Qual é a outra forma? Eu crendo na palavra de Deus, pela fé, eu recebendo a cura. Aleluia. E é interessante porque às vezes eu tinha sempre essa pergunta, isso me queimava aí. Durante muitos anos eu até julguei. Perdoa, Senhor. Porque como é que a pessoa tem o dom de curar e cura todo mundo, mas ela é doente? A Rei já deu uma dica ali, ó. Que o dom é para o outro. Eita, glória. Então muitas vezes quem tem o dom de curar fala assim: Senhor, por que o Senhor não me cura? Irmão, ou você usa sua fé para ser curado, ou vai atrás de alguém que tem o dom de curar. Oh! Eita, E não glória. é ir atrás, ficar capinando de igreja em igreja, não. Tem alguém aqui na igreja e fala assim: irmão, você é cheio do Espírito Santo, eu estou precisando ser curado, olha aqui por mim. Aleluia. Meu Deus. Amém? Então esses são os dons de poder. Vamos ver eles em funcionamento. Abre aí 1 Reis, capítulo 17. Pode, fica à vontade. Oh, aleluia. Amém? 1 Reis 17, 3. Todos abriram? Amém. Vamos lá. Ah, dedinhos atômicos. Amém? 1 Reis 17, versículo 3. Saia daqui e vai para o leste, esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Quem estava falando? Deus. Deus falando com quem? Com Elias. Elias, sai daqui e vai para aquele riacho. Irmão, só para você entender o contexto. Elias tinha acabado de dar uma profecia para Israel, falando: olha, vai começar agora o período de seca, não vai chover nos próximos 3 anos. E isso valia para ele também, porque ele estava na cidade. Só que aí Deus fala para ele assim: vai para o riacho. Versículo 4. Olha a palavra de Deus. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Oi, irmão. Corvo levar comida para alguém, primeiro que seria improvável, segundo que corvo come carne. Ele ia falar: bom, eu estou passando fome, eu vou levar para ele? Não, vou comer. Irmão, Elias se encheu de fé. E ele falou: eu vou porque Deus vai me dar comida. Ah, Deus vai mandar os corvos ali me sustentar. Irmão, ele saiu dali com a fé. Só que é uma fé para o quê? Para o milagre. Então o carro era a fé. Só que ele precisava do outro dom, que é o dom de milagre. Olha o versículo 5. Elias fez o quê? Obedeceu a ordem. A fé sem obras é morta. Não adiantava Elias ficar lá sentado, né? Ah, Deus vai dar, os corvos vão levar comida para mim, os corvos vão levar. Não, o que Elias fez? Levantou e falou: eu vou obedecer a Deus. Aleluia. Então, o primeiro dom que operou foi o dom da fé, depois o dom de milagre. Porque ele se levantou e foi e ficou morando perto do riacho. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne. Presta atenção, irmão. Todas as manhãs e todas as tardes. Ele estava com o dom da fé, mas todo dia de manhã e todo dia à tarde ele precisava do dom de milagre. Que a comida era só para de manhã ou só para de tarde. Ô Elias, dá uma porção aí dessa fase. Ah, mas é a próxima fase. Vai ter que fluir no dom de milagre de novo, filho.
senão vai morrer de fome. Eita Deus. Pastor, mas esse dom aqui foi para ele, não foi para o outro. Isso aqui foi um caso especial, irmão. Especial. Específico para esse momento. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Depois você pode ler outros. Como eu falei aqui agora, Daniel capítulo 6, que apagaram a força do fogo. O próprio Daniel, irmãos, quando ele desceu para a cova dos leões. Saulo várias vezes, Paulo várias vezes, aliás. E nós vemos os milagres, irmão, preste atenção. Todos os milagres que estavam envolvidos uma outra pessoa, alguém estava fluindo nos dons. Porque existem duas formas de um milagre acontecer. Ou ele acontece com você crendo na palavra de Deus, ou alguém vai crer por você. Qual que é o melhor? É você crendo, que aí você não depende de nada. Última categoria de dons para nós orarmos. Quem está cansado aí? Olha, ninguém, está todo mundo ligado. Só você, mas você não conta. Meu filho não conta. Dons de expressão vocal. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dons de expressão vocal, irmãos, eu confesso que o meu pecado, esses dons aqui, eu particularmente tinha muito problema com eles. Por quê? Por causa dos abusos. Eu já vi muita gente falando assim do Senhor e não era Senhor nenhum dizer. Eu já vi muita gente abusando dos dons da profecia. Tem um caso que eu gosto demais, de uma irmã que me contou dizendo que ela ia se casar, com casamento marcado. Essa é boa. A irmã chegou e falou: eis te digo, o Senhor diz, se você casar com essa pessoa em 6 meses, você vai se divorciar. Para resumir a história, eles devem estar com uns 12 anos de casado e o casamento deles é excelente. Aleluia. Pastor, o que deu errado? A profecia não era de Deus. Só que Deus sabia disso. Desde a época bíblica já tinha esse problema. E um dia, o Espírito Santo falou com João: não prove o profeta, prove a profecia. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém te entregar uma profecia, recebe, irmão. Fala: Senhor, se for do Senhor vai acontecer, se não, joga fora. Deus vai te usar, irmão. Amém. Os jovens que estão aqui, os adolescentes mais novos, Deus vai te usar na sua escola. Deus vai te usar entre os seus amigos. Deus vai te usar na tua família para você falar para o teu pai, para sua mãe. Glória a Deus. Irmãos, Deus vai te usar para ser a boca dele nessa terra. Glória a Deus. O dom da profecia, irmão, sabe o que ele é? É a expressão vocal sobrenatural em idioma conhecido. É você falar em português. É uma palavra inspirada por Deus que vai além do nosso processo de raciocínio e intelecto. Pastor, isso é muito confuso, não entendi nada. Profecia, irmão, no grego significa falar no lugar de alguém. Olha aqui para mim, Deus vai te usar para você falar no lugar dele. Amém. Deus vai te usar para você falar no lugar dele. Meu Deus. Oh, Glória a Deus. vai falar a vontade de Deus. O segundo dom de expressão vocal é a variedade de línguas. O que é isso? É você, no mesmo carro da oração em línguas, mas você vai falar alguma coisa que automaticamente já entra um outro dom, que é a interpretação. Eu vou falar dos dois de uma vez. Que é a interpretação. Você fala em línguas e alguém interpreta: olha, está falando ali por Deus, e Deus está dizendo isso e isso aqui. Ou você mesmo. Você mesmo. Você já ora e você vai dando a interpretação. Deus está dizendo isso, isso, aquilo, aquilo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Vai ser o último mesmo, cabe orar. Todos abriram? 1
1 Coríntios 14? Amém. Por que está todo mundo no cantinho aí? Tá dando para ouvir? Não, que está quente. Ah, som. Pode ficar aí. 1 Coríntios 14, 1. Tem uma brincadeira que o pastor, que alguém fala assim, o pastor fala assim, acorda seu marido, ele está dormindo, aí a mulher respondeu assim, você fez ele dormir, você vem cá e acorda. Estou fazendo todo mundo dormir hoje. Ah, viu? Ela é honesta. 1 Coríntios 14, 1. Diz assim a palavra: segui o amor e procurai com zelo, procurar desejar ardentemente os dons espirituais, mas todos abriram? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. O que está escrito aí? Mas principalmente que profetizeis. Versículo 3 agora. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Edificando, construindo, exortando. Sabe o que significa a palavra exortar, irmão? Levar de volta para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 39 agora, o último versículo de hoje. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de... Versículo 39. Procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais por falar em outras línguas. Aleluia. Fique de pé no teu lugar. Deus maravilhoso. Irmão, feche os teus olhos, comece a orar agora. Do seu jeito, da sua forma. Aleluia, Senhor. Senhor, teus dons espirituais é o maior bem que uma pessoa pode ter.